quando a gente volta, né, para a ideia dos fundamentos da natureza, novamente, da ciência hilarial, o que acontece? A gente se lembra que os fundamentos da natureza, eles têm uma característica bem marcada, que é o quê? De gerar padrões. Eles geram padrões na natureza. Então existem ciclos de padrões que são multiplicados aí. Por isso você vê, né, o girassol com aquelas espirais que batem com as espirais das galáxias, né? O número de ouro, várias coisas de geometria sagrada e constantes que você encontra aí nas formas da natureza. Por que isso? Por que esses padrões? São padrões gerados pelos fundamentos da natureza. Então, uma vez que você percebe que existem padrões, o que eu fiz? Eu comecei a estudar, ok, se esse padrão ele existe vibratoriamente, existem padrões vibratórios, né, existem padrões de frequências, existem também padrões comportamentais, existem padrões emocionais, existem mecanismos, né, que a gente pode identificar como sendo padrões, porque você vai ter a parte vibratória ali, né, do que está pulsando, essa parte vibratória, depois ela se manifesta ali em coisas mais sutis, né, como os seus átomos, a constituição da sua matéria, né, e isso vai constituir depois o seu corpo, e o seu corpo ele vai ter um padrão também de equilíbrio na parte bioquímica. Então existem padrões e ciclos, né, vibratórios, existe um movimento também com padrões que você pode encontrar nas outras áreas. Então, como a minha área era pegar a parte de análise comportamental ligado a neurociências, né, e a física quântica, eu fiquei buscando esses padrões. Então foi aí que a gente identificou, por exemplo, que certos tipos de choques emocionais provocavam certas vulnerabilidades no campo do tórax do coração, que afetavam alguns pontos específicos de meridianos dos hemisférios cerebrais e, consequentemente, vulnerabilizavam algumas áreas específicas da vida da pessoa. Existem algumas ciências, inclusive, que tratam de temas assim, ciências, né, tradicionais, como, por exemplo, a nova medicina germânica, ela faz um estudo similar, e também nós temos a microfisioterapia, também que vai ver como que os registros emocionais estão gravados no seu corpo e como que aquilo vulnerabiliza seus sistemas no seu corpo, tanto a parte comportamental quanto a sua parte de saúde. Então, quando a gente vai atrás dos padrões, a gente vai prestar atenção também no padrão vibratório de uma pessoa que vibra baixas frequências, escassez o tempo todo, ela também está emitindo esse campo. E aí você identifica que aquela realidade, o que está em cima é igual ao que está embaixo, né, que a gente lê aí na metafísica, né, do Hermes Trismegistus, você pode também analisar como aquilo que está dentro também é igual ao que está fora. Ou de uma outra maneira, da mesma forma que a gente usa aquela expressão filho de peixe, peixinho é, a gente pode traduzir isso para filho de Deus, deusinho é. Por quê? Porque você é um pequeno Deus a partir do momento que você herda uma centelha divina. E se todos nós temos uma centelha divina, né, uma partícula do Criador, essa partícula faz com que a gente herde as características inerentes a ele. Né? Da mesma forma que ele manifesta todo um universo e uma criação, você também é co-criador da sua realidade. Né? E ao ser co-criador da sua realidade, como que você manifesta isso? Através das frequências que você está gerando. Como que isso funciona? Você começa a vibrar várias coisas ao longo do seu dia. Às vezes você está em vibrações mais positivas, de sentimentos mais positivos, às vezes de sentimentos mais negativos, às vezes você está mais neutro, e a média daquilo que você está vibrando mais, você começa depois com o tempo, se você sempre vai naquela constante, naquela mesma vibração, você atinge uma frequência vibratória específica. Essa frequência vibratória específica é a frequência que você está gerando, o que nós chamamos de gerar frequência. Quando você está gerando uma frequência interna, né, com o seu poder mental, suas emoções junto com o seu poder mental estão vibrando uma frequência específica, a frequência que você está gerando internamente é aquela que você vai manifestar na sua cocriação, na sua realidade externa. Né? E isso, todas as outras pessoas que tiverem semelhanças, afinidades vibratórias com você, por ressonância quântica, elas vão captar também, porque elas acessam o mesmo campo mórfico, o mesmo campo de informações. Quem se interessar por estudar um pouco mais o campo mórfico ou morfogenético pode fazer um estudo das pesquisas do biólogo Rupert Sheldrake. Né? Então, vão acessar o mesmo campo. Uma família, por exemplo, que tem um sistema familiar
que todas as pessoas ali têm os mesmos valores, os mesmos princípios, que a educação é a mesma, que elas acham importante é mais ou menos a mesma coisa. O que é isso? Elas estão acessando um mesmo campo mórfico de informações, né? E é até uma das explicações na parte quântica que justifica, por exemplo, os terapeutas que trabalham com a parte de constelações familiares. O que eles estão fazendo? Acessando o campo mórfico daquela família. Mas esse campo mórfico existe também da cidade, das pessoas que estão na mesma cidade. O campo mórfico, por exemplo, dos indivíduos de uma mesma espécie, por exemplo, dos macacos de uma mesma espécie, né? Por isso aquela experiência tão famosa do 100º macaco que aprende sozinho sem ver os outros que já tinham aprendido em outro lugar isolado, como se tivesse feito um download, né? Como se ele tivesse baixado a informação, canalizado aquela informação, porque a espécie dele atingiu uma massa crítica, de aprendizado, aquele aprendizado foi para o campo morfogenético da espécie, o outro que estava no local isolado ele consegue captar aquela informação. Então, essa questão, quando você percebe que funciona dessa maneira, você observa que tipo de vibração, o que você está vibrando, qual frequência você quer atingir, está sendo coerente. Aí você pode observar se o seu sentimento, o seu pensamento e a sua atitude estão na mesma sintonia dessa frequência que você quer gerar, desse objetivo. Se tiverem, aquilo vai só somar, né, uma onda com a outra e você consegue ali colapsar a sua função de onda e determinar ali para o universo que era uma probabilidade, uma estatística, né? Uma possibilidade, aquelas funções, aquelas ondas, elas se manifestam em partículas ali de maneira concreta, para que aquele objetivo que você estava mentalizando, ele seja atingido, né? Ao mesmo tempo, você gera a ressonância das pessoas que estão na mesma sintonia que você, né? E aquele impacto do que você está co-criando na sua realidade vai afetar a realidade que as outras pessoas que têm afinidade ali com você estão também co-criando aquela realidade, né? De uma certa maneira, a realidade que nós sintonizamos tem a ver com aquilo que a gente está emitindo. Como se nós fôssemos um rádio, que na hora que eu mudo a minha frequência, por exemplo, sou um rádio rock, então eu toco rock. Se eu decidir aprender música clássica, mudar meus sentimentos, pensamentos, né, novas técnicas, tudo mais, aí de repente eu virei uma rádio clássica. Eu começo a emanar, né, a frequência da música clássica e eu começo a captar uma realidade também totalmente voltada para a música clássica. Entende? Como se eu tivesse mudado de rádio. Mudou de rádio por quê? Você mudou o que você está escutando. Mudou as músicas que você está ouvindo. Porque você mudou a frequência da rádio que você está captando. Porque você mudou a frequência da rádio que você está emitindo, né? Então, é a mesma coisa, essa questão dessa realidade. Por isso a gente coloca aí a grande importância, primeiro, se você quer aumentar o seu potencial de manifestação, é trabalhar os hemisférios cerebrais para acelerar os hemisférios cerebrais. Acelera e equaliza essas ondas. Porque se não tiver equalizado, fica como uma pessoa que é esquizofrênica. Ela tem picos acelerados, mas não tem equalização, né? Então aí o discernimento, o equilíbrio dessa pessoa, ele fica um pouco prejudicado, ou bastante prejudicado, né? No caso de você acelerar essas frequências cerebrais com equalização, o seu poder mental, né, essa manifestação de poder sintonizar fortemente a realidade que você está pensando, isso aumenta, né, a partir da frequência que você está vibrando, né? Então existe a frequência cerebral acelerada e a frequência emocional que você pode estar vibrando. Então se você quer uma coisa boa, você deve estar vibrando algo bom ali dentro de você, né? Porque se você só fica vibrando, por exemplo, escassez, plantando escassez, só acredita na escassez, de maneira geral, você vai manifestar essa mesma escassez, porque é como se você aumentou o potencial da antena da sua rádio, que é a frequência cerebral, e ao mesmo tempo você sintonizou a escassez dentro de você. E ao sintonizar a escassez, você manifestou a escassez.